Muito bem, olha, todo sábado é dia de histórias do esporte aqui na tela da NDTV. E hoje nós vamos conhecer a trajetória de um professor de educação física que marcou o seu nome nas conquistas do esporte chapecoense. A reportagem é de Júnior Espíndola, com imagens de Ezequiel Marçano. Nascido em Joaçaba em 23 de novembro de 1953, Gesélio Catalã, atualmente com 66 anos, é uma celebridade quando o assunto é esporte. E essa ligação com o esporte começou aqui, no antigo campo do Frigorífico Chapecó, no bairro Saíque. Nós chegamos nesse local exatamente no dia 5 de setembro de 1955. Eu tinha 1 ano e 10 meses. Então eu não andava ainda e já começava a dar os primeiros passos aqui na vila. Tudo aconteceu aqui, né? E esse lugar que para mim aqui é muito mágico. Porque aqui eu aprendi a andar de bicicleta nesse campo, que não tinha grama ainda naquela época. Eu aprendi a chutar os primeiros passos do futebol, chutar bola, ter conhecimento do que era o futebol, o esporte em si. Tinha uma quadra de futsal ali em cima, que existe ainda até hoje. Aqui nós começamos o esporte e a vontade de segui-lo. Aliás, a construção desse campo foi iniciativa do seu pai, seu Nelson Catalã, antigo árbitro da Federação Catarinense de Futebol, com apoio na época do saudoso empresário Plínio Arlindo Denez. O atual espaço pertence à empresa cooperativa Central Aurora Alimentos. Nós tínhamos um campinho que era um potreiro no lado sul aqui do bairro. E depois, com a construção do campo, que o meu pai que foi o responsável pela construção dele, isso é bom lembrar que o seu Plínio Denez deu todo o apoio para esse campo ser construído. Aqui era um lugar que tinha muita água, era um banhado. E foi drenado, que é hoje na TV esse campo que está aqui. E nós começamos de forma lúdica, né, a jogar futebol aqui nesse campo. E ficamos por 28 anos aqui no bairro. Entre as muitas histórias na região do atual Frigorífico Aurora, a mais marcante e perceptível é um pinheiro plantado por Gesélio Catalã e sua mãe Maria, no antigo terreno de sua casa. Parece que eu estou visualizando o pinhão, que num dia X, eu e a minha mãe plantamos no nosso jardim. E é uma lembrança boa porque o pinheiro está aí. O amor do pai pelo esporte também nasceu no coração de Gesélio Catalã, que ao passar do tempo foi se envolvendo cada vez mais com as modalidades. Destino que o fez escolher o curso de Educação Física em 1974. No ano seguinte, foi acadêmico voluntário na primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, em Chapecó. Após a conclusão do curso, na Universidade de Passo Fundo, iniciou sua carreira como professor concursado no Magistério Público Estadual e na Escola Recanto da Esperança, a Paz Chapecó, e se especializando em desporto escolar em 1992 pela Universidade Federal de Santa Maria. A partir desse momento, Catalã passou a viver um dos seus melhores anos no esporte. Tanto é que em 1979 foi convidado pelo desportista Gomercindo Luiz Pucci para auxiliar na preparação física da Associação Chapecoense de Futebol e fez isso de maneira voluntária pelo tempo de 1 ano no antigo estádio regional de Condá. Em 1980, assumiu a preparação na Chapecoense até o final de 1985, adquirindo experiência no futebol profissional. Durante uma visita à atual Arena Condá, Catalã se emociona e relembra os momentos. Eu tive boas alegrias aqui, apesar que os tempos, como você falou, eram outros, né? Mas valeu tudo a pena. O futebol profissional me deu uma experiência para a vida muito grande. E hoje, quando eu escrevo ou falo sobre futebol, eu falo com conhecimento porque eu convivi no vestiário, com as portas fechadas. Quem diz que conhece futebol e só conviveu com o vestiário com as portas abertas, não conhece todo o futebol. E isso eu digo mesmo para a torcida, que é totalmente diferente. A entrevista, as posições de jogadores, de técnicos, mas no vestiário com as portas fechadas é totalmente diferente, que é a essência do futebol. Ali que saem os resultados, ali que sai o certo ou o errado de um time. Gesélio Catalã também participou da criação de diversas competições e títulos dos mais diversos campeonatos.
E claro que no meio de tudo isso, vieram as amizades de colegas de trabalho. Uma delas surgiu em 1990, ano em que Gesélio Catalã e Marcos Neres firmaram uma parceria vencedora. Quando eu conheci o Catalã foi quando eu entrei na prefeitura, em 1990, e nós tivemos uma relação, até hoje, né, uma relação muito legal, de trabalho, de coleguismo, de amizade, e convivemos das mais diversas maneiras, né? Em momentos bons e ruins, em viagens e torneios, disputas, mas eu acho assim que o que mais eu levo disso tudo é a amizade, né, que eu tenho com ele, e que momentos bons a gente viveu, que isso vai ficar guardado no coração e na memória. Outro ponto alto da carreira de Gesélio Catalã foi em 1996. Naquela oportunidade, Chapecó foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em torneio entre adolescentes de 16 anos, nos Estados Unidos, em San Diego, no estado da Califórnia. E lá estava também Gesélio Catalã. A equipe de Chapecó voltou com o título internacional para a cidade e para o Brasil. E mesmo depois de conquistar quase tudo no esporte, conquistas na vida não pararam. Catalã buscou e se graduou em jornalismo pela UNO Chapecó e atua em rádio, jornal e revista. Eu estou associando a experiência do esporte no jornalismo, né? Trabalhei há muitos anos na Rádio Super Condá com meu programa O Som do Esporte. Escrevi em jornais, escrevo ainda na revista da Ana Lloyd O Resgate da Memória Esportiva, onde que eu conhecia as pessoas, mas não conhecia totalmente as histórias das pessoas. Então eu estou escrevendo já há mais de 5 anos. A minha intenção é fazer um livro dessas histórias, são mais de 60 entrevistas já. E nós estamos agora enganjados aí com o pessoal do bairro do Bela Vista, uma associação de uma nova rádio em Chapecó, que é a Rádio Centenário FM. Grande Gesélio Catalã, o som do esporte. Esse tem história, né? Muito bonita matéria e muito oportuna a homenagem, merece ser homenageado. O professor Catalã, como eu sempre trato, foi meu preparador físico? Não foi meu preparador físico. Eu jogava no Juvenil da Chapecoense, quando o Ilusardo era treinador, e aí nós treinávamos juntos com os profissionais. Foi naquela época ali, de 79 a 85. Eu joguei 1 ano, 2 anos, e aí quando a gente treinava juntos com os profissionais, o preparador físico era o professor Catalã. Nos conhecemos naquela ocasião e até hoje somos amigos, né? Mas é um cara que tem uma bonita história também no esporte e agora como jornalista. De tanto que gostava do esporte, se transformou jornalista esportivo, né? E faz um belo trabalho aí. Parabéns para o professor Gesélio Catalã, um grande abraço e uma história muito bonita realmente.